Queridos irmãos, queridas irmãs, todos que nos acompanham pela internet, benfeitores, espíritos que estão nesta sintonia da Seja, Jesus possa nos envolver a todos. Naquela manhã, o sol tinha despontado e um velho mestre budista passou a caminhar com seus discípulos. E as veredas se sucediam, o sol foi ficando mais intenso e a sede atacou ao velho mestre. Então, ele parou, se dirigiu ao seu discípulo, Ananda, que estava mais próximo. Ananda, tenho sede, volta àquele riacho lá atrás e veja esta cuia na qual recolho esmolas, traz para mim água cristalina, água para me dessedentar. O discípulo ainda tinha uma mente muito prática e rapidamente fez um cálculo. O riacho a que o mestre se referia tinha ficado para trás a 1 légua, a 6 quilômetros. Voltar 6 quilômetros para trazer uma cuia d'água para o mestre. É um desafio, mas naquela disciplina própria da sua escola religiosa, devocional, era preciso respeitar, obedecer o seu mestre. Ele toma da cuia e tenta manter a paciência e volta 6 quilômetros em busca do tal riacho. Ele já vislumbrava a possibilidade, em chegando lá, recolher um pouco da água, o suficiente que coubesse naquele receptáculo, naquela cuia, e levá-la até o seu mestre. Mas quando ele chega lá, percebe que alguns segundos antes, um carro de boi atravessara o riacho. E a água estava enlameada, completamente turva. Ele se frustrou, porque ele não esperava aquela possibilidade. Então, ele tomou da cuia vazia e voltou 6 quilômetros até encontrar o seu mestre lá, sentado com os outros discípulos. Por que não trouxeste a minha água? Ah, mestre, quando eu cheguei lá, veja o que aconteceu. Um carro de boi passou e aquele riacho que nos parecia de água cristalina estava turvo, com folhas secas, muito barro, muita lama. E eu não quis trazer uma água contaminada, incapaz de matar a tua sede. Mas Ananda, volta lá. Como volta lá, mestre? Volta e toma uma postura diferente. Se por acaso se der algum acidente e o equilíbrio da água for comprometido, aguarda, tem paciência, espera que a água volte a ficar cristalina e colhe-a para mim. Ele pensou bem. Ele não sabia se aquilo era um mestre budista ou um ginasta, porque já tinha 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, e agora mais 6. Mas ele era um bom monge, portanto, a obediência era fundamental. Ele voltou ao riacho, agora já assumindo que estava enraivecido, frustrado, porque ele voltava. E quando chegou lá, percebeu que a água ainda estava turva, embora um pouco mais límpida comparada à situação anterior. Se eu voltar com a cuia vazia, talvez o mestre peça para que eu volte mais vezes. Mas ele me deu um conselho, e como ele é mestre, compete a mim tentar aplicar o que ele disse à minha existência. Ele disse que eu parasse um pouco, que eu tivesse paciência. Então Ananda ficou à margem do riacho e começou um trabalho contemplativo, silenciou, observou aquelas folhas que eram levadas por uma pequena correnteza puxada pelo vento,
observou a dinâmica da própria água, e os minutos foram se sucedendo, as horas foram passando, e quando ele dá por si, ele percebeu que a água voltava à sua condição original. Agora estava clara, límpida, cristalina. Agora a água está em condições de ser colhida, bem que o meu mestre disse que eu tinha que ter paciência. E ele pensou consigo mesmo: assim deve ser a minha mente. Muitos pensamentos, muitas emoções que deixam a minha mente turva, confusa, embaraçada, atarantada, e que eu preciso, à semelhança do que fiz agora, sentar-me à margem de mim mesmo e contemplar o que me move para lá ou para cá e esperar tudo se acalmar, até que eu possa com limpidez ver o que é água límpida, o que é lodo, quais são as folhas secas, que emoções me movem, que memórias me incomodam ou me alegram. Somente a água límpida é capaz de permitir esta visão, como eu estou vendo agora. Então ele colhe a água e volta movido de felicidade, mais 6 quilômetros. E assim, quando encontra o velho mestre, entrega a cuia cheia e passa a beijar os pés do velho sábio. E o sábio diz: mas, Ananda, por que me beijas? Mas, mestre, eu quero te agradecer uma grande lição. Mas como assim? Eu é quem devo gratidão a você, porque você me trouxe água, você caminhou muitos quilômetros, indo e vindo, para me dessedentar. Mas, mestre, eu aprendi algo neste exercício. Eu te confesso que, à medida que foi me frustrando, eu fui tomado por uma raiva e não a assumi. Depois fui me acalmando, mas, sobretudo, aquela disposição de me sentar pela segunda vez à margem do riacho e esperar que as águas se acalmassem, que tudo ficasse claro. Então eu percebi que aquele riacho, na verdade, é uma metáfora, é uma comparação, é a melhor representação da minha mente inquieta. Por isso, mestre, eu te agradeço. Sempre que tiveres sede, me chamas, que eu haverei de procurar água para ti. E se as águas estiverem turvas, enegrecidas, barrentas, eu haverei de ter paciência para esperar a calmaria. E assim seguiram felizes. Ananda saiu dançando junto aos outros monges e ao seu velho mestre. Assim acontece com todos nós. Os dias de hoje são dias de aceleração, de ansiedade, de excesso de estímulos. E poucas são as mentes que estão quietas, tranquilas. De um modo geral, estamos mais ou menos alienados daquilo que há de mais fundamental, a nossa mais profunda identidade. Por isso, quase sempre as nossas decisões levam à marca da precipitação. Porque uma decisão acertada, uma decisão ajuizada, ela é precedida, ela exige uma meditação, uma tranquilidade. Mais do que isso, uma decisão, qualquer que seja ela, tem consequências, a depender do caso, não somente para a atual existência, mas para as futuras reencarnações. Por isso, para que a gente acerte mais, erre menos, é preciso que não somente a nossa mente esteja calma, mas na melhor sintonia e sob a melhor assistência. A assistência dos espíritos bons que estão empenhados no nosso progresso, que nos amam em qualquer situação. Não é uma assistência qualquer, porque muitas vezes a nossa atitude precipitada pode ser induzida por uma entidade inimiga, perversa, ou seja, inimiga de nós mesmos, ou inimiga da humanidade, que deseja provocar o sofrimento. Por isso não é qualquer assistência, é aquela assistência que Allan Kardec repete em diversas obras da codificação, a assistência dos bons espíritos. Ele vai dizer que muitas vezes essa assistência, ela é possibilitada pela oração.
Quando nós nos entregamos à oração, nós nos elevamos e os benfeitores aproveitam essa oportunidade para, entrando no nosso campo mental, oferecer as melhores intuições, os melhores pensamentos. Precisamos acertar mais, porque já aprendemos que quando nós erramos, sobretudo quando nós violentamos, ferimos as leis divinas, esta mesma lei pedagogicamente faz com que a gente sofra para entender o seu funcionamento. Então o sofrimento é opcional. Aquele que acerta, aquela que acerta, está dispensado de um sofrimento que não provocou. O sofrimento é resultado da atitude, da postura, da escolha equivocada. E que nós devemos, efetivamente, enxergando as consequências, os resultados da nossa ação, aceitá-las sem revolta. Porque as pessoas muitas vezes se postam na condição das mais inocentes, como se não houvesse um conjunto de atitudes, um conjunto de decisões que levaram àquele resultado. Na obra Memórias de um Suicida, há um episódio interessante, porque o suicida Camilo Castelo Branco, ele está lá junto com outros suicidas, e na segunda parte, sobretudo, ele começa a fazer um curso com grandes mestres, com Aníbal de Silas e com outros, mas há um mestre que impõe um certo temor junto aos suicidas que estão se preparando para as próximas reencarnações. É um tal de Epaminondas de Vigo. Este homem tem uma mente poderosa, é um velho iniciado do Egito Antigo, e ele tem a capacidade de penetrar no pensamento dos indivíduos. Ele faz uma preleção longa, é um espírito, um velho magro que impõe um certo respeito, e quando ele termina, ele resolve fazer uma demonstração de uma espécie de ciência que todos nós devemos dominar, ele explica, a ciência do autoconhecimento, porque eles estão numa academia e lá se leva a sério a sentença que Sócrates popularizou: homem, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, que é uma ciência fundamental para uso particular. Então Epaminondas de Vigo observa o auditório e para num certo homem, num suicida, porque ali só há suicidas, homens e mulheres. Teu nome, discípulo? O rapaz toma um susto. Teu nome? Com uma certa inquietação, o homem diz: Amadeu. Amadeu Ferrari. Onde renasceste na última vez? Reticências. Interior de São Paulo. E então, explica-te. Aí Amadeu começa a dizer, né? Foi um pesadelo, um sonho ruim, falando do próprio suicídio, ele não queria assumir que era um suicida. Aí Epaminondas de Vigo é mais incisivo, não é isso, não foi pesadelo, tu sabes. Amadeu percebe que é impossível enganar aquele mestre, porque ele está lendo a mente de Amadeu Ferrari. Sim, eu não conseguia viver com aquele câncer, e aquele roubo que fiz no banco, e aquele noivado, e começou a dizer coisas, e assumiu, me perdoa, realmente eu me matei. Mas no primeiro momento, Amadeu Ferrari quis escamotear, quis tentar enganar o próprio mestre, porque ele desenvolvia o auto-engano, ele não assumia para si mesmo que era um suicida. No entanto, a autoridade moral, a capacidade de penetrar a mente de Epaminondas de Vigo, deixou Amadeu Ferrari sem a mínima condição de resistir àquela energia. E mais do que isso, porque ele ainda se colocava como uma vítima. Mas veja, eu tive um câncer na última reencarnação em São Paulo. Eu estava noivo, eu trabalhava no banco, ele começou como se fosse uma espécie de vítima da conjuntura, mas Epaminondas de Vigo exigia um conhecimento mais profundo, era preciso fazer uma arqueologia de si mesmo, era preciso descer a camadas mais profundas da memória, e Amadeu percebe
que aquelas suas respostas não eram suficientes, não contentavam Epaminondas de Vigo. Sim, e foi percebendo. Na verdade, aquele câncer, ele tinha como matriz uma reencarnação anterior, porque ele tinha sido um português que tinha se enriquecido com a escravidão de negros em 1840. E essa atitude perversa, essa atitude oportunista, tinha, na verdade, criado as condições, as matrizes morais, perispiríticas daquele câncer que ele desenvolveu quando reencarnou em São Paulo no século seguinte. Então, é exatamente isso, porque quando nós percebemos na questão 919A, Santo Agostinho, respondendo ao codificador, ele vai mostrar que muitas vezes nós temos essa disposição de escamotear as nossas motivações mais profundas, porque ali nós consagramos, na questão 919A, a prática da meditação analítica, porque o codificador, na questão 919, ele pergunta qual o meio prático mais eficaz para progredirmos já nesta vida e resistirmos ao arrastamento do mal. E o Espírito responde, ou os Espíritos respondem a Allan Kardec. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Naturalmente, é uma referência indireta a Sócrates, que popularizou essa sentença, que está lá no frontispício do templo do deus Apolo, em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Mas é uma sentença metafísica, é uma frase. O codificador, percebendo a nossa psicologia, que nós queremos operacionalizar, nós queremos um plano prático. Como fazer isso? Como aplicar essa sentença? Como ela se desdobra no cotidiano, no dia a dia? Aí ele retoma a questão, mas como fazer isso? E o Espírito, que é Santo Agostinho, vai dizer: fazei o que eu fazia quando estava aí encarnado. Ele dá um testemunho, ele não inventa um método que não teve nenhuma aplicação. Na verdade, ele oferece o método que ele experimentou na própria existência. Naquela existência em que ele, muito embora um espírito com grande elevação, não conseguiu, de algum modo, fugir daquilo que é perfeitamente possível acontecer com qualquer um de nós. Ou seja, nós ficarmos galvanizados, influenciados, como que mimetizados pelas dinâmicas, pelas tendências sociais da época em que estamos reencarnados. Ele estava aí, naquela Tagaste da África, sob o domínio romano, e em plena juventude, ele era um folgazão, era um homem entregue aos prazeres, muito embora fosse um espírito com grande elevação, mas aquela reencarnação, ele estava, na verdade, reproduzindo as práticas dos seus amigos, o que era absolutamente comum. Mas a inquietação profunda dominava a sua alma. E é este homem que vai procurar recursos para poder enfrentar essa grande influência social que sofria, fazendo falar mais alto os seus conteúdos interiores adquiridos no mundo espiritual e nas existências anteriores. Por isso que ele propõe o seu próprio método. Ele aplicou, daí resultou a sua obra Confissões, em que ele, de forma corajosa, apresenta para todos nós as suas quedas, os seus acertos, os seus esforços para a ascese, para crescimento, para elevação. Fazei como eu fazia quando estava aí na terra. E ele propõe um método interrogativo. É preciso que esse autoenfrentamento seja posto na forma de perguntas objetivas, porque ele vai dizer exatamente aquilo que Amadeu Ferrari não percebeu. Ele vai dizer que, imaginemos, se fôssemos desencarnar agora há pouco, como ficaria o nosso mundo interior? Ele pergunta mais ou menos isso. Se estivéssemos perante Deus, e ele vai dizer até mesmo que no mundo espiritual não é possível ocultar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Por que os suicidas chegaram àquele estágio? Exatamente porque, na expressão popular, aprenderam a colocar o lixo debaixo do tapete.
Nós passamos o dia, uma coisa nos incomoda, tomamos uma atitude e não passamos esse dia limpo. Então aquilo vai para o dia seguinte, mais adiante um pouquinho de pó, mais um pó e a poeira vai juntando. Quando a pessoa percebe cair em si, ela está numa grande crise existencial, porque acumulou a tarefa que deveria ser feita homeopaticamente de forma diária. É preciso fazer um pouco a cada dia, é isso que ele propõe, a cada dia fazer um balanço. Se a pessoa prefere fazer em intervalos menores, pode se perguntar ao meu dia, como foi minha manhã? O que me moveu naquela ação? Quando eu falei aquilo, ou quando eu fiquei em silêncio? O que me movia a alma? Será que as minhas atitudes espelham o Evangelho? Ou será que, de algum modo, eu estou sendo uma pessoa absolutamente comum, como qualquer outra? Como as pessoas que vivem desatentas. A meditação é uma tentativa exatamente de manter a mente alerta. Cada situação, cada momento, cada pensamento deve ser tomado como pleno. Nós temos uma cultura da divagação. As pessoas almoçam, ao mesmo tempo assistem um jornal. E ninguém sabe o que elas estão fazendo. Se almoçam ou se estão devorando as notícias perversas. Naquele momento é o momento do almoço. Portanto, televisor desligado e qualquer outra coisa. É preciso focar toda a atenção no almoço, na refeição. E assim vai. São muitas as práticas em que nós aprendemos a deixar a nossa mente um tanto afrouxada, difusa, quando se propõe a focalização, a concentração. Às vezes, na própria prece, não há nada mais sagrado do que a prece, mas em plena prece, há pessoas que lembram as coisas mais absurdas. Divagam. Vão lá em Nova York e voltam. Vão lá em Miami e voltam. Em Paris e voltam. O que é que eu estava mesmo fazendo na prece? Senhor Jesus, aí daqui a pouco pensou na Torre Eiffel, aí volta e mistura, não sabe se está fazendo uma prece ou se está com vontade de montar um programa de viagem no final do ano. É uma confusão. O corcel veloz, na expressão do espírito pastorino, Carlos Torres Pastorino. Então, nós precisamos acertar sempre, acertar mais, acertar o máximo possível. Portanto, essa atitude de autointerrogação. Carlos Torres Pastorino, na sua obra Impermanência e Imortalidade, dedica pelo menos 2 capítulos ao problema da mente e da meditação. É um texto para espíritas, não é um texto para iogues, para budistas ou coisa parecida. É um texto para espíritas, porque ele próprio, o professor Pastorino, foi espírita convicto. Então, depois de desencarnado, pela psicografia de Divaldo Franco, ele oferece o livro Meditação. No capítulo 29, Meditação, ele vai apresentar exatamente a ideia de uma meditação analítica, algo que já vinha sendo feito pelo espírito Joana de Ângeles na série Momentos, psicografada por Divaldo Franco, e também no livro Vida, Desafio e Soluções. Desafios e Soluções. Pastorino começa o seu texto Meditação, capítulo 29, embora no capítulo 3 ele tenha um texto chamado Mente Alerta, exatamente nos conclamando a exercitar a nossa mente a atenção plena, que hoje já está na prática da psicologia. As pessoas ansiosas, por exemplo, as depressivas, normalmente recebem a recomendação de praticarem atenção plena ou meditação. Então, ele vai nos lembrar episódios em que a decisão precisa ser assumida com uma certa agudeza. Ele lembra a mitologia grega, os 2 irmãos, Prometeu e Epimeteu. Prometeu é aquele que, desejando ajudar a humanidade, ele traz dos deuses a semente do fogo. Ora, o fogo, nós bem sabemos pela história, é aquilo que vai impulsionar todo o progresso humano.
Porque o fogo era uma prerrogativa, era uma exclusividade dos deuses. Nós humanos não conhecíamos o fogo e vivíamos no atraso. Mas depois que Prometeu trouxe para a humanidade o fogo, aí começa o nosso progresso, o nosso crescimento, a nossa evolução. Zeus, percebendo que com isso os homens poderiam crescer, os mortais, e se assemelharem aos deuses, resolveu punir Prometeu, acorrentando-o no Monte Cáucaso, aquele suplício do fígado e da águia. Mas também a humanidade vai ser punida, porque entre os humanos tinha um irmão de Prometeu, Epimeteu. Epimeteu é aquele desatento. Então, Zeus oferece a Epimeteu a primeira mulher, Pandora. E Pandora recebe um cesto ou um vaso, e nesse vaso ali tem guardado todas as mazelas possíveis, as doenças, as tragédias. Esse vaso está tampado, mas Pandora, movida pela curiosidade, o destampa, e desde então a humanidade sofre tudo que nós conhecemos. Porque já tinha sido alertado, cuidado com os presentes de Zeus. Mas é o que acontece. A literatura comum diz assim: Prometeu em grego é aquele que pensa antes, e Epimeteu é aquele que pensa depois. Portanto, Prometeu é superior a Epimeteu. Mas Carlos Torres Pastorino diz que ambos foram movidos pelo impulso, pela falta de ponderação, de um cálculo preciso dos efeitos de suas ações. Tanto Prometeu quanto Epimeteu, ele vai dizer que ambos erraram por falta de meditação. Portanto, para que nós não fiquemos ou no sofrimento de Prometeu ou no de Epimeteu, é preciso, sugere Carlos Torres Pastorino, que a gente se permita meditar, a ponderar, a avaliar todas as possibilidades, a desacelerar, a tranquilizar a mente. E aí, efetivamente, podemos ver com mais calma os contornos do problema, da dificuldade, as nossas possibilidades. Ele vai dizer, inclusive, um dado que nós já sabíamos lá em No Mundo Maior, de André Luiz, por Chico Xavier. Quando se propõe lá, quando Calderaro, o espírito Calderaro propõe uma mente em 3 andares, uma espécie de porão, uma espécie de solo intermediário e um andar superior. Nós temos uma mente primária, uma mente instintiva, uma mente básica, uma mente quase que automática. Nós temos uma mente matemática, pensativa, e temos uma mente superior, né? Essa mente avançada, que ainda não vem sendo usada pela humanidade. Muito raramente uma outra pessoa passa a acessar esses conteúdos da humanidade futura. Mas Carlos Torres Pastorino vai nos recomendar a meditação, porque, de um modo geral, quando nós iniciamos um processo de meditação, semelhante a Ananda, é possível que a nossa mente esteja turva por força desse material do subconsciente ou do inconsciente. As pessoas materialistas acham que o nosso inconsciente foi constituído, como pensava Freud, a partir dessa existência. Mas a doutrina espírita, pelo seu paradigma imortalista, vai dizer que nós tivemos outras existências. Portanto, o nosso inconsciente não é somente o inconsciente da atual vida, mas o inconsciente construído pelos acertos e quedas das vidas anteriores. Aquilo que Allan Kardec fala no capítulo 17, que é as más tendências. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para vencer suas más tendências. Portanto, o verdadeiro espírita, ele tem más tendências, mas ele tem uma disposição de identificá-las, de enfrentá-las, de civilizá-las, de transformá-las, de equilibrá-las, de sublimá-las. Essa é a diferença. E para isso ele precisa mapeá-la. E para mapeá-la é preciso estancar, parar um pouco
e dar atenção a esses conteúdos, aquilo que Carl Gustav Jung vai chamar de sombra. É preciso que a gente possa conhecer esse nosso lado menos visitado, esse lado rejeitado, esse lado não assumido, e que efetivamente ele grita dentro de nós. Mais do que os falatórios lidos agora há pouco, no capítulo 73, por Elizabeth, de Caminho, Verdade, Vinha de Luz de Emmanuel, por Chico Xavier. Esse conteúdo constituído, ele vai incomodando, muitas vezes ele tenta avançar a consciência, mas o professor Carlos Torres Pastorino, ele tem uma perspectiva otimista. Ele vai dizer que pelo exercício da meditação, por essa disposição de pararmos um pouco e fazermos essa viagem, busca da nossa identidade mais profunda, nós somos espíritos eternos. Então, assim também nós teremos acesso não somente a esse material que é uma catarse, as coisas que vêm do nosso mundo interior, que não estão plenamente harmonizadas, mas principalmente nós já podemos precipitar os conteúdos desse superconsciente, dessa mente superior, desse andar de cima, como lembrava Calderaro em No Mundo Maior. Sobretudo aquelas pessoas que desejam fazer exercícios de mediunidade, elas precisam exatamente começar a fazer incursões a esse mundo mental sublimado. Suponhamos que Emmanuel queira, por exemplo, se comunicar por mim ou por qualquer um de nós, ou que Joana de Ângeles. Como nós captaremos pensamentos elevados acima da nossa média? À medida que cada um de nós se exercitar nessas práticas e começar a ter essa dinâmica com o superconsciente, em Joana comparecendo ou qualquer outro espírito acima do nosso nível evolutivo, ele encontrará as facilidades porque a nossa mente estará adequadamente treinada. O espírito João Cleófas vai dizer que a mente do médium é a mente que se assemelha a um lago plácido. Aquela mente inquieta, aquela mente que borbulha, aquela mente cheia de inquietações, essa com certeza vai ter dificuldade na prática mediúnica. Aqueles que almejam a mediunidade necessitam da meditação para poder começar a acalmar essas águas turbulentas e inquietantes. E os espíritos, tanto Carlos Torres Pastorino como Joana de Ângeles, faz uma analogia muito simples para o nosso entendimento. Nós aprendemos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, uma mensagem do Espírito Georges, cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito pressupõe também cuidar da mente. E o cuidar da mente implica praticar a ginástica própria da mente. Felizmente hoje há um movimento muito saudável das pessoas que investem na sua saúde e que se permitem a prática de exercício físico, uma caminhada, a natação, o pilates. São tantas as modalidades que ninguém pode alegar, olha, não existe um exercício compatível com a minha manha, digamos assim, né? Com o tamanho da minha dificuldade. Deve existir alguma modalidade, porque, efetivamente, a musculatura, a dinâmica fisiológica exige essa ginástica, se possível, diária. Muito justo, muito bom, parabéns para quem assim procede. Mas o contraditório é que, se damos esse investimento ao corpo, imaginemos a mente. Quais são as ginásticas da mente? Quais os exercícios? Que práticas a mente de cada um pratica todo dia, faz todo dia? Se a pessoa faz lá, né, flexões, ou corrida, ou qualquer outra coisa, a musculatura envolvida nesses movimentos não vai ficar atrofiada, não vai ficar flácida, não. Mas se a mente nunca é exercitada com as coisas superiores, a mente nunca pega peso na linguagem de academia, ela vai ficar um tanto preguiçosa e um tanto flácida. E que exercício, que ginástica é essa para a mente? São várias: a oração e a meditação. A meditação é de tal quilate que Joana de Ângeles vai nos dizer na obra Momentos de Meditação,
psicografada por Divaldo Pereira Franco, que nem Jesus dispensou a meditação. Ele, percebendo que iniciar a sua missão, ele se submeteu àquela longa meditação que está nos evangelhos como o jejum de 40 dias e 40 noites. Joana vai dizer que aquilo foi uma prática de meditação. Jesus anteviu, Jesus meditou, ponderou e observou ponto a ponto o que seria a sua existência aqui na terra. Ela vai dizer que naquele momento difícil, de tensão máxima, no Getsemane, Jesus também se submeteu a uma meditação, embora os discípulos não tenham nem vigiado, nem orado e tenham caído em sono. Talvez por falta de exercício da meditação. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa, vou começar a meditar, com 2 minutos está roncando, está desdobrado, lá no além, muito além. Exatamente porque ninguém faz, digamos que a pessoa nunca foi a uma prática de natação, chega lá e diz, olha, eu quero nadar aqui 3.000 metros aqui, borboleta, qualquer outra coisa, crawl. Com 2 braçadas a pessoa está pedindo que o SAMU venha logo, porque ela nunca foi à piscina, ali não vai querer dar uma de Michael Phelps, não é possível. Então, começa aos poucos, né, dando as braçadas, batendo as pernas, o instrutor vai assim, vai assado, primeiro dia um pouco, daqui a 5 semanas, um mês, daqui a 2 anos a pessoa já está de algum modo ali fazendo 25, 50 metros, 100 metros, 200 metros, é natural. Então não faz sentido que a pessoa logo na sua primeira iniciativa faça uma meditação se achando uma Mahatma Gandhi. Olha, eu fiquei 1h30 ali. Não é possível. É preciso ter paciência e humildade. Começarmos com minutos curtos, 3 minutos, 5 minutos. E assim vai o autocuidado. Porque se não houver esse autocuidado, se não houver esse autoexame, essa sondagem, haveremos de caminhar para aquela tarefa que não foi feita, que foi acumulada, que foi desviada, ou vai resultar de forma trágica num suicídio, ou em fracassos. Como essa semana nós comentávamos com a Elizabeth, uma releitura de Tormentos da Obsessão. E ali nós temos o Dr. Ignácio Ferreira, junto com Alberto, junto com Filomeno de Miranda e o próprio Eurípides Barçanufo, acolhendo, pasmem, espíritas altamente qualificados que fracassaram por falta de vigilância, por falta de meditação. Porque esses espíritas perceberam as primeiras contradições, as primeiras dificuldades, mas não tomaram as providências, não reforçaram a musculatura moral, e aí foram adiando este enfrentamento, resultou numa existência fracassada. Almério, nós temos lá Ambrósio. Quando se começa a passar a limpo a vida de Ambrósio, a gente fica assim impactado, mas como pode? O próprio Filomeno de Miranda, o autor espiritual de Tormentos da Obsessão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele pede explicações a Alberto, mas como este homem, que foi um escritor, que foi conferencista, um homem tão gabaritado, tão qualificado, pôde perder uma existência para a qual nasceu pleno de possibilidades. Aí tem a explicação. Olha, este homem, este espírita, na verdade, era uma pessoa que tinha grandes dificuldades, porque no tempo de Tomás de Torquemada, no século XV, lá na Espanha, quando a Santa Inquisição, conduzida por este religioso atormentado, chegou a matar, chegou a queimar 8.800 pessoas e a mutilar e perseguir quase 90.000 outras, este homem foi uma figura proeminente. Então ele renasceu com alta cota de vaidade, com presunção, com manhas de poder. Ele precisava se redimir, mas tinha essas más tendências. Portanto, é essa falta de autoconhecimento, é essa falta de autossondagem que faz com que essas coisas cresçam e tomem corpo, e daqui a pouco o indivíduo está à beira do precipício. Quantas pessoas chegam assim, às vezes tem um problema leve, que pode ser perfeitamente ajuizado e
tomado um novo rumo, mas não é tomada a providência, aquilo vai crescendo, e a pessoa vai até a UTI. A expressão lá de Antoine Saint-Exupéry, cuidado com os baobás, o nosso horário, né? Eu olho para Elizabeth e já entendo o que ela quis dizer. Então, cuidado com os baobás. O que são os baobás? O baobá é aquela árvore africana que ela tem uma semente minúscula, mas uma vez germinando, ela vai tomando corpo e bem sabemos, segundo os botânicos, a árvore mais frondosa que se conhece aqui na terra. Mas o baobá começa com a simples semente, pequenininha. Cuidado com os baobás. São as pequenas derrapadas que, não assumidas, não tratadas, não investigadas, elas vão se tornando uma espécie de câncer moral. Então, nós gostaríamos de recomendar uma releitura de obras em que Joana de Ângeles, Espírito, e o próprio Carlos Torres Pastorino apresentam para nós uma recepção dessa contribuição das tradições orientais, claro, dentro daquilo que o codificador propôs na questão 919A, uma meditação analítica para o nosso crescimento, porque a primeira consequência feliz desse novo hábito, dessa prática, é exatamente a conquista da assistência dos bons espíritos. Nós estamos aqui numa névoa, sem saber mais ou menos para onde caminhamos. A lucidez plena está com aqueles espíritos desencarnados que conhecem o nosso passado, nos amam incondicionalmente e, quando encontram espaço mental em cada um de nós, sentem uma alegria, uma felicidade em nos conduzir os passos para o acerto, como um pai que se sente feliz quando o filho cresce e acerta. Portanto, que todos nós possamos, com mais carinho, se permitir a meditação conforme prevista por Santo Agostinho, lá na 919A de O Livro dos Espíritos, cuidar da nossa mente, fazer o melhor no limite das nossas forças, porque os recursos que vêm do alto, esses talentos da parábola prevista por Jesus, estão à nossa disposição. O nosso superconsciente, os estímulos são muitos. Nunca reunimos tantas possibilidades de acertarmos o passo, de crescermos e fazer crescer os outros que convivem conosco. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.